Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em março deste ano, o governo federal anunciou cortes de 2,5 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, a pasta ficou com o menor orçamento dos últimos 12 anos. No próximo dia 10 de outubro, a Câmara realizará uma audiência pública para discutir esses cortes. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, que, por sinal, já foi ministro da Ciência e Tecnologia. Olá, deputado. Olá, tudo bem, Juliano? Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, mais uma vez. Esse é bom espaço aqui. Deputado Celso, a situação é grave como aparenta? Pior. Porque as pessoas não têm dimensão. Qual o problema da ciência? Que ela não atinge o cotidiano das pessoas. Ela atingirá o futuro das pessoas. Né? Então, se você não investe em ciência, você não tem futuro. O que é isso? Nós não teríamos soja como temos no Brasil, nós não teríamos o milho como temos no Brasil, as carnes, as proteínas de porco, suína, de aves e bovinas se não tivesse ciência, se não tivesse pesquisa. Né? Por exemplo, eu vi recentemente um resultado de uma pesquisa feita por pesquisadores brasileiros na Antártida que descobriram um vírus, né? uma bactéria que sobrevive ao frio. E eles estão adaptando com sucesso essa bactéria à semente do milho, e o milho do inverno brasileiro será um milho melhor e com mais rendimento no futuro, porque essa bactéria foi descoberta por um cientista lá na nossa base na Antártida, Comandante Ferraz, e está sendo aplicado à agricultura brasileira. Milho resistente a geadas. Exatamente. E as pessoas não têm muitas vezes essa dimensão. Né? Então, o que houve? Nós voltamos, o orçamento, se fosse aplicado do jeito tal qual como estava no início do ano, ele seria, em valores reais, igual ao de 2003. Veja bem, né? 15 anos, 12 anos de retrocesso. Né? Só que do que foi contingenciado, só foi liberado agora 420 milhões dos 2 bilhões e pouco contingenciados. Então, mesmo liberando um pouquinho, ainda é muito ruim. A perspectiva é do setor paralisar, se o governo não tomar uma iniciativa drástica para resolver a situação. Qual a razão disso, deputado? É um imediatismo brasileiro que a gente está preocupado, estamos em crise, mas ninguém está pensando no futuro, na ciência, daqui a 10 anos. As pessoas não esquecem que a ciência existe. É o corte burro, né? Você tem que reduzir o custo em 30%, o gasto, e vai dar o corte linear. Não para olhar aquilo que é estratégico, aquilo que determina o futuro. Eu vou citar mais um caso. O K6390 é aquele exemplo de um cargueiro pesado sendo desenvolvido pelo Brasil, pela FAB, junto com a Embraer, com muito recurso público, que pode colocar a Embraer no mercado que ela nunca teve, disputando com os Hércules, que são aqueles aviões históricos fabricados nos Estados Unidos, e gerar receitas de até 20 bilhões de dólares para o Brasil, divisas, nos próximos anos. Esse projeto precisa de 700 milhões de reais, porque ele precisa ser concluído a fase de testes até meados do ano que vem. Por que precisa? Porque meados do ano que vem muda a legislação internacional para testes de aviões. Se esses testes vêm sendo feitos há 5 anos, se não concluir até meados do ano que vem, você tem que pedir um novo licenciamento. E aí são mais 2 ou 3 anos em cima de uma nova legislação internacional de testes de novas aeronaves. O que vai acontecer isso? Com isso, se isso vier a acontecer, dará tempo para que a Hércules atualize os aviões deles e ocupem esse espaço que a Embraer e a FAB estão tentando ocupar no mundo. Então, isso é uma janela de oportunidades. Ou você pega ela e alavanca a indústria em um novo nicho de mercado na aviação mundial, ou você perde a janela de oportunidades. Né? Então, por isso que muitas vezes um corte que você faz em projetos de longo prazo
Você não está determinando o problema de 2018, você está gerando um problema para 2024, 2026, Claro. 2028, para uma geração. Né? Por isso, esse grito de alerta nosso. A ciência, assim como o conhecimento, precisam ser olhados de uma forma de longo prazo. O corte não pode ocorrer em função de uma conjuntura de crise. Obviamente, você tem que adaptar tudo, mas não dá para cortar de forma linear sem considerar aquilo que pode ser estratégico para o futuro do país. Deputado, os cientistas, né, os acadêmicos, já estão reclamando há algum tempo, mas agora a mobilização está mais forte, né? O que está acontecendo? Porque agora chegou na situação limite. Em 2015, nós já tivemos muitos problemas com bolsa do CNPq, mas se resolveu, a coisa veio, não abriu o edital, a gente abriu o edital universal para novas bolsas, mas não foi feita seleção porque faltou recurso. Mas tinha um conjunto de bolsas funcionando. 2016, quando a situação estava no limite, entrou o dinheiro da repatriação de recursos. Os brasileiros tinham no exterior, repatriaram. E com isso deu um certo fôlego novamente e conseguiu encerrar o ano. Só que esse ano não tem luz no fim do túnel, nem um trem vindo no sentido contrário. Chegou no limite, as bolsas, já não existe mais recurso para pagar as bolsas, os laboratórios estão parando porque falta os insumos de pesquisa, os animais para pesquisa, os reagentes para pesquisa, e os bolsistas estão começando a abandonar seus projetos, porque não tem que ganhar vida. Claro, né? pagar as contas. Isso, e mais grave, né? Fuga de cérebro, que é uma coisa que o Brasil começou a atrair cérebros brasileiros no exterior e também de outros países que não estavam bem, tipo portugueses, em Portugal, espanhóis, Espanha, russos. Estão né? voltando, estão indo de embora novo. E os nossos começam a ir também. E aí, como você falou, o dano fica por gerações. O dano fica por gerações. O KC-26 é um caso, o submarino nuclear é um outro caso, os avanços que nós... Existe uma necessidade mundial chamada radiofármacos, ou os radioisótopos, que tratam principalmente de câncer. O Brasil atualmente importa isso um pouco da China e um pouco da Rússia e muito do Canadá. O Canadá já anunciou ao mundo que em 2022 para de produzir para exportação esses remédios. Nós temos um projeto em desenvolvimento que é um dos maiores projetos da ciência brasileira, chamado Reator Multipropósito Brasileiro, que já está em andamento lá em Aramar. Também não pode parar, porque senão em 2022 nós não teremos radioisótopos para tratar os nossos doentes. Né? Mais de 2 milhões de doses que o Brasil consome por ano, né, de radioisótopos, e que aí nós estamos importando. Nós vamos, se o cronograma do RMB for cumprido à risca, em 2022 a gente se torna autossuficiente e nos anos seguintes passaremos a vender esses remédios para o exterior. Mas se cortar, como está previsto agora, se faltar recursos, a gente para o projeto. E como é que vamos fazer em 2022? Onde vamos resolver o problema desses radiofármacos? Né? Sem dizer que estamos deixando de formar, né? Porque estamos montando o projeto, desenvolvendo no Brasil o projeto desse reator. Né? São 45 milhões de reais só de bolsa de formação de mestres, doutores, pós-doutores, no contexto de formar o projeto executivo desse reator. Se você parar, você para toda uma cadeia, uma geração que perde a continuidade de um estudo que já iniciamos em 2015. Mas em 2022 é que a população vai sentir, porque é quando faltarão os remédios para o tratamento de câncer. E aí só a Rússia vai estar fazendo. E aí se, só a Rússia. Se der errado. E teremos que comprar da Rússia, a sabe-se lá que preços e a que custo. Né? Claro. Deputado, quais são as ações que estão previstas, então, para serem realizadas? O que pode ser feito aqui pelos deputados para tentar modificar essa situação? Nós temos feito muito discurso em plenário e minha palavra de ordem é: se vai ampliar o déficit público para 159 bilhões, pode ampliar para 164, pegar 5 bilhões e direcionar para as universidades e para os institutos de pesquisa e para os projetos que estão em andamento. Né? É um esforço fiscal enorme? Mas é um esforço fiscal pensando no futuro. E no dia 10 nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma audiência pública junto à Comissão de Ciência e Tecnologia e nós vamos reunir
os principais pesquisadores, nós estamos esperando aí 120 a 150 pesquisadores, reitores de universidades, dirigentes de institutos de pesquisa. Depois, às 15 horas, nos encontraremos no Salão Nobre da Câmara, faremos um ato político em função dessa questão chamada conhecimento sem corte. E às 16 horas, o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, irá nos receber para que possamos entregar a ele esses mais de 80 mil assinaturas que foram recolhidos na internet, pedindo para que não existam cortes na área de conhecimento no Brasil. Então, essa mobilização é para convencer o Executivo ou ela inclui também convencer a Comissão de Orçamento? O que nós queremos é ganhar o presidente da Câmara, e já falamos com ele isso, e a Comissão de Orçamento, para que eles entrem nessa batalha de convencer o Executivo de que se temos um déficit de 129 bilhões. A gente já sabe que o governo está mandando uma nova peça orçamentária, elevando para 159 bilhões, recuperando alguns investimentos do antigo PAC, que agora tem um outro nome. Né? Nós queremos que esse salto não seja para 159, seja para 165, e que pegue 5 bilhões e desafogue o sistema de ensino superior e o sistema de pesquisa brasileiro. Ex-ministro Celso Pancera, infelizmente nosso tempo acabou, mas pelo bem da ciência a gente espera que o senhor tenha êxito. E vamos continuar nessa luta, contamos aí com os deputados que estão nos assistindo e também aqueles da população que assiste a TV Câmara, que eu sei que é elevado o número, para que nos ajudem enviando e-mails para os deputados, para as instâncias do governo federal, ajudando a mexer nesse orçamento. E este é o Palavra Aberta. Eu sou Juliano Pires. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais.